Olá a todos, que a paz do Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Vamos dar início a mais uma preleção. Então eu convido a todos nesse momento a fecharem os olhos. Vamos trazendo o silêncio para dentro da nossa mente. Vamos nos desligando das preocupações, dos problemas lá fora, das questões que estão incomodando. Só por esse instante, vamos trazendo atenção para nós nesse momento. Vamos trazendo atenção para a nossa respiração, acalmando a nossa mente, serenando o nosso coração. Vamos nos ligando com a espiritualidade presente, com o nosso anjo de guarda, esse querido amigo que nos acompanha em todos os momentos, que nos auxilia, que nos guia, que nos protege. Vamos agradecendo esse seu trabalho divino, esse nosso acompanhar evolutivo desse amigo. Vamos nos ligando à doce Mãe Maria, Mãe de Jesus, sentindo todo o seu amor, todo o seu carinho. Vamos sendo envolvidos pelo seu manto de luz azul que nos renova, que nos purifica. Vamos agora nos ligando a Jesus Cristo, nosso querido irmão, nosso mestre, nosso amigo. Vamos recebendo o seu abraço fraterno. Vamos agradecendo por todos os seus ensinamentos, por todo o seu amor, por todo o seu sacrifício, por todo o seu trabalho no nosso planeta. Vamos então de mãos dadas a esses seres de luz, caminhando espiritualmente até Deus nosso Pai, ajoelhando para agradecer a oportunidade de estarmos aqui, por tudo que somos, por tudo que temos, por todo o seu amor, toda a sua misericórdia, toda a sua justiça. Vamos agradecendo a esse Pai amoroso que nos acolhe, que nos perdoa, com a prece que o seu Filho nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus. E agora, mais serenos, mais tranquilos, mais conectados, vamos dar início a mais um estudo. Hoje a gente vai falar sobre o tema desencarnar, aqueles que partem continuam. Esse tema está descrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4. Convido todos a fazerem essa leitura, mesmo aqueles que já tiverem lido, porque sempre que a gente lê novamente algo que a gente já leu, a gente tem um novo olhar, a gente tem uma nova interpretação, algo diferente chama a nossa atenção. Então a repetição da leitura nesses casos de estudo é muito recomendada e muito rica. Convido também vocês a observarem essa semana o convite da espiritualidade de reflexão. É muito comum ao longo dos dias, até a próxima preleição, que o tema trabalhado fique em alerta, fique em alta. A espiritualidade vai convidando a gente para que a gente possa aprender e evoluir mais ao longo da semana. Então fiquem atentos, porque muito provavelmente a espiritualidade vai falar com vocês. Então, esse é um tema extremamente importante, não só para trabalhar dentro de nós a questão da morte, mas também para a gente entender como funciona
esse processo de estar no planeta Terra e esse processo de evolução. Então, pensando a nível físico, químico, científico, do espiritismo e da ciência, claro, a gente entende que o nosso corpo físico é habitado, vou usar esse termo habitado, mas depois a gente corrige, por um espírito, e que esse espírito, ele é eterno, ele não morre. E esse espírito, ele é ligado ao nosso corpo físico, né, por meio de uma conexão energética, como se fosse um fiozinho, muitos chamam de cordão da vida, fio de ouro, enfim, tem uma série de nomenclaturas aí, né? E essa conexão energética que traz, né, o princípio do nosso espírito associado ao corpo, à matéria, para que a gente possa experienciar e aprender com esse templo, né, esse molde de vida na matéria. E aí, quando o espírito está conectado com o corpo físico e em vida, ele é chamado de alma. Então, a alma é o nosso espírito encarnado. E esse corpo físico tem um prazo de validade. Pelo menos até esse momento da nossa evolução, ele tem um prazo de validade. A energia vital, ela vai sendo reposta ao longo da nossa vida, pela nossa alimentação, pela água que a gente bebe, né, pela luz do sol, também pela conexão com os outros seres que estão encarnados, né, tem uma série aí de fontes de reposição dessa energia vital. Entretanto, com o tempo e também com as nossas ações, esse corpo vai perdendo vitalidade, né? E aí o seu funcionamento, o funcionamento do nosso organismo vai começando a perder velocidade, perder eficácia, até que a gente passa pelo chamado desencarne. E o desencarne, que é a morte do corpo físico, pode ser entendido como essa passagem para o plano espiritual, essa viagem, né, essa transferência. Então, o espírito se desconecta energeticamente desse corpo físico e vai para um outro plano, para uma outra dimensão. E nessa outra dimensão, esse espírito tem uma outra frequência vibratória. A frequência vibratória tem a ver, né, com a vibração das moléculas que fazem parte do nosso ser, né? Então, lá no plano espiritual, esse ser vai vibrar de forma diferente, que não está mais conectada ou preso, digamos assim, ao corpo físico. E aí, para que a gente está encarnado? Essa é uma das grandes discussões do mundo, da vida, né? E o que a gente sabe até o presente momento é que a gente encarna para experienciar, e a partir dessas experiências que a gente tem, a gente aprender, a gente adquirir conhecimento, adquirir bagagem espiritual para evoluir, né? Para se melhorar. E aí, dentro desse processo de evolução, o ser vai passando por diversos tipos de experiências encarnadas e desencarnadas. Por isso, quando o espírito desconecta do corpo físico, ou seja, quando a gente morre, quando a gente desencarna, a gente continua o nosso processo evolutivo no plano espiritual. Ou seja, o que acaba é a vida na Terra como a gente conhece. Porque a vida em si do espírito,
continua, porque o espírito ainda segue o seu processo evolutivo à medida que ele necessitar. E aí cada espírito ali vai ter o seu caminhar, né, a sua jornada. E no plano espiritual, as atividades continuam, as tarefas continuam, né? Então, até onde a gente conhece, o plano espiritual é uma dimensão organizada, com tarefas definidas, com muito trabalho a fazer, né? E esse trabalho vai incluir não só trabalhos individuais para o desenvolvimento do ser, de autoconhecimento e de aprendizado, mas também em auxílio àqueles que estão no plano espiritual já desencarnados e também a nós que ainda estamos encarnados, né? Então, os desencarnados vão fazer esse trabalho, né? Não só de se melhorar lá, mas também de auxiliar a gente aqui, porque inclusive o auxílio aos encarnados também ajuda os desencarnados a evoluírem, né? Então esse auxílio aos encarnados ajuda os desencarnados a evoluírem. E é gostoso saber isso, né? Porque a gente começa a entender que não acaba com a morte, que na verdade a morte é só um marco, é só um momento de transição, né? E que aqueles que foram antes da gente, né, estão lá, trabalhando em seus propósitos, seguindo o seu processo evolutivo, e que a gente mantém essa conexão, porque a conexão é espiritual. Então, mesmo que a gente esteja encarnado, a gente tem essa conexão com aqueles que desencarnaram. Inclusive, é importante falar que quando acontece um desencarne, esse laço afetivo que a gente tem, seja familiar, seja de amigos, seja de companheiro, companheira, ele permanece e ele se fortalece, porque no plano espiritual, as emoções, os sentimentos do espírito não estão limitados pela matéria. Eles não estão influenciados pelo ego, pelo orgulho, pela nossa mente, né, que ainda está muito engatinhando, né, no próprio processo evolutivo. Então, quando o desencarne acontece, esses laços eles ficam mais fortes, né, eles ficam mais gostosos, na verdade, né, eles aumentam. Então, a gente abre um contato com esses seres que desencarnaram de uma forma diferenciada, né? É só a gente se permitir entrar nesse processo que a gente consegue fazer esse contato, ou mesmo sentir, né, esse amor, esse carinho daqueles que já se foram. E aí, é importante também a gente falar que nem todo mundo vai reencarnar, né? A gente não consegue acessar essa informação e ter 100% de certeza. Às vezes o espírito vai dar prosseguimento no plano espiritual, ao seu processo evolutivo. Às vezes ele vai continuar no planeta Terra apenas enquanto ser espiritual, né? Às vezes ele vai ser convidado a ir para outra orbe, para outro planeta, né, fazer esse trabalho de evolução. Então, são muitas, muitas, muitas possibilidades. Dentro desse processo reencarnatório, outro ponto é importante a gente ter em mente. Tudo que a gente faz aqui, encarnado, tem um impacto não só no planeta Terra, mas também no plano espiritual. Então, tudo que a gente faz e sente, pensa em relação a esses desencarnados, também atinge esses desencarnados e vice-versa. Os desencarnados também conseguem nos acessar. Então, é muito importante, quando a gente entra em contato ou tenha um desencarne muito próximo de algum familiar, de algum amigo, enfim, que a gente busque, dentro dessa
conexão, emitir vibrações de amor, de luz, de paz, né, de encaminhamento para esse ser espiritual, para que ele seja fortalecido, para que ele reconheça a sua condição de desencarnado e para que ele possa fazer uma passagem tranquila para um local de acolhimento, para um local de estudo, né? E, claro, né, que esse desencarnado também consiga emitir para nós todo o seu amor, todo o seu carinho, né, para que ele consiga se despir do ego e evitar ficar vibrando aquela saudade dolorosa, né, aquele medo, às vezes aquele arrependimento, né, ou aquela rejeição, ou mesmo uma negação, né, da condição do desencarne. Isso é muito, muito, muito importante, porque existe esse impacto tanto no plano espiritual como no nosso plano. Então, que a gente possa, com o tempo, é claro, olhar a morte com esse olhar do desencarne, com esse olhar da passagem, que a gente consiga, com o tempo, integrar esse conhecimento de que a morte não é uma separação, né? É apenas um distanciamento provisório a nível de frequência vibratória, a nível de ciência, digamos assim, né? A gente apenas está vibrando em uma frequência diferente e isso faz com que não vejamos a pessoa, não sentimos, né, a pessoa diretamente, ou não tocamos a pessoa, mas na verdade estamos todos ligados, né, e todos conectados, todos juntos. Então que com o tempo a gente consiga apaziguar o nosso coração e sofrer menos, né? Quem sabe mais para frente nem sofrer, né? Se liberando desse apego à matéria, né? Desse apego ao corpo físico e mantendo na nossa mente que o espírito é eterno, que ele nunca morre e que aqueles que foram continuam a sua jornada espiritual e que em breve nós nos reencontraremos no mesmo plano, né? Na mesma dimensão. Então, eu convido a todos a fecharem os olhos novamente. Vamos agradecendo a espiritualidade por essa reflexão, pedindo para que ela nos auxilie a entender e a integrar esse conhecimento, que não é algo simples na nossa condição, no nosso momento de evolução espiritual, mas que a gente possa, pouco a pouco, galgando essa evolução, né, esse entendimento. E vamos assim retirando dos nossos corações os melhores sentimentos, que eles possam se transformar em vibrações de amor, de luz, de paz, e que essas vibrações sejam encaminhadas para a espiritualidade, a todas as moradas do Pai, todos os planetas, todas as galáxias, todos aqueles locais em que existe algum ser espiritual. Que essas energias sejam encaminhadas, em especial ao nosso planeta Terra e a todos os países, todos os seus governantes, que possam trabalhar sempre em prol da humanidade, do bem, do amor. Que essas vibrações possam ser enviadas também às entidades assistenciais, asilos, creches, orfanatos, a todos os locais de sofrimento. Que essas energias possam ser enviadas aos profissionais que trabalham diretamente com esses seres, que todos os espíritos encarnados e desencarnados que estão em sofrimento recebam essas vibrações de refazimento. Que essas vibrações também possam ser enviadas aos nossos familiares, aos nossos amigos, que elas sejam enviadas ao nosso lar. E pedimos licença
para que parte dessas vibrações também sejam enviadas a nós mesmos, a manutenção da nossa fé, da nossa perseverança. E por fim, deixamos uma vibração em aberto para que a espiritualidade leve onde mais houver necessidade, dizendo sempre graças a Deus, que assim seja.